programa de hoje, a gente está dando dicas para viajar pelo Brasil e pelo mundo gastando pouco, pelo menos o mínimo possível. A nossa entrevistada é a jornalista Silvia Oliveira, que escreve o blog Matraqueando. Silvia, no blog Matraqueando você tem uma série, digamos assim, de reportagens que chama 50 euros por dia para gastar na Europa. Europa por 50 euros por dia. É possível gastar só 50 euros por dia na Europa? Como? Com muitas restrições. É bom a gente lembrar que gastar pouco não significa espiar os pecados a cada férias, né? Eu sempre até brinco que as minhas férias econômicas são sempre com dignidade e mala de rodinhas, né? Porque eu não sou a mochileira tradicional. Nessa série Europa 50 euros por dia, a gente inclui basicamente sugestões de hospedagem e alimentação. E, claro, uma hospedagem extremamente franciscana, que são albergues da juventude, conhecido como hostels. Lá fora, comida, você vai ter que comer o menu do dia nos principais países europeus, à tardezinha fazer um lanche de mercado e, obviamente, nesse valor não estão incluídos os preços de atrações nem de transporte. E é bom a gente entender que existem hotéis que têm desde a classificação pelourinho, né, até um hotel mais sofisticado. A classe do avião, você pode entrar lá na classe chicoteia, que a gente brinca que é a classe mais do que econômica, até uma classe mais sofisticada. Então, o turista que decide gastar pouco, ele vai ter que enfrentar umas restrições. No entanto, nunca perder a dignidade. O que ele tem que entender é estipular prioridades, buscar atrativos gratuitos. Nós temos museus, os principais museus do mundo, eles têm um dia gratuito para que você possa visitar. Obviamente, você vai enfrentar uma fila maior, porque todo mundo vai ter a mesma ideia que você, só que é o preço que você paga justamente para não pagar aí 12, 15 euros naquela entradinha. O tal da comida, que muita gente gosta do turismo gastronômico. Se você for para a Europa e quiser comer muito bem em restaurantes estrelados, você vai gastar muito dinheiro. Você está disposto? Muito bem. Agora, se você quer gastar pouco, eleja o menu do dia e busque os mercados. O mercado em Europa, mesmo nos Estados Unidos, isso vale também para o Brasil, né? Se hoje você for comer num restaurante bom no Brasil, você vai gastar um dinheiro maior. Busque o mercado. Nós temos aí iogurte, achocolatados, frutas, cereais, pães frios. Você pode fazer, assim, uma comida... Na Europa nem se fala com os vinhos e queijos, né? Vamos dizer aí, que você pode comprar de grande qualidade, pagando muito pouco, e ter realmente uma viagem nababesca, na verdade, gastando muito pouco. Silvia, existem alguns sites que eles promovem troca de casa, ou então o couchsurfing, que você fica na casa de uma pessoa sem pagar nada. Você já experimentou algum deles? Não, eu não experimentei. Eu sou meio medrosa para essas coisas, sabe? Mas, assim, eu nunca ouvi falar de nenhum problema específico. Porque esses sites, eles têm um fórum onde as pessoas deixam suas opiniões. Então, se você está alugando a sua casa, você não vai querer fazer uma bobagem, nem eu que vou ocupar a sua casa vou fazer uma bobagem, porque as pessoas vão começar a comentar e dizer, olha, fulaninho que está alugando a casa dele, cheguei lá, era um um muquifo, não estava nada arrumado, e nem eu que vou querer ficar lá gratuitamente vou arrumar alguma bagunça, porque senão outras pessoas podem não querer mais alugar aquilo para mim. O que eu sei funciona muito bem, é seguro, eu só não tenho perfil para fazer isso, por isso nunca experimentei. Os cruzeiros, também tem que ter cuidado na hora de escolher os cruzeiros? Pois é, eu costumo dizer o seguinte, o cruzeiro, ele é um resort que anda. Então, se você não gosta de resort, que é o caso do planejamento, né? As pessoas falam assim, eu não quero planejar, eu quero ir para um resort. Ótimo, você tem esse direito. Eu também já fui para resort quando eu precisei descansar, porque você não precisa planejar nada. Você chega lá, dorme, come, tem umas atividades já tudo pronta para você, você sai feliz da vida. O cruzeiro tem esse perfil. A única diferença é que ele vai estar pelo mar, parando de lugar em lugar, com entrada. Muitas pessoas falaram assim, eu vou fazer um cruzeiro e vou para Buenos Aires. Gente, você fica 8 horas em Buenos Aires. Você desce, 2 horas para descer, você fica pouquinho na cidade, mais 2 horas para embarcar de volta. Mas tem muita comida, tem muita bebida, tem muita atividade já preparada. Ou seja, se o objetivo é conhecer Buenos Aires, não é a melhor alternativa. De jeito nenhum. Você teria que já fazer um outro tipo de viagem. Agora, quem busca aquele tipo de entretenimento, vai valer muito a pena. Uma coisa que as pessoas devem se preocupar muito é com o tal do enjoo. Então, existem navios hoje que causam menos enjoo, porque eles são maiores, têm mais estabilidade e tudo mais, porque muita gente fica completamente mareada em alguns cruzeiros e por isso perde a viagem. Eu costumo dizer o seguinte, existem 2 roubadas clássicas em viagem, ser assaltado e ficar doente. Né? Então você tem que buscar evitar essas 2 circunstâncias, de toda maneira, no caso do assalto, se protegendo, estando atento, e a doença não ingerindo muita bebida e também evitando comidas exageradamente fortes ou evitar comer muito, para que você possa desfrutar.
Existem alguns destinos que é melhor a pessoa ir por uma agência mesmo, porque são destinos muito exóticos, ou a pessoa não deve ir sozinha? Olha, isso é uma pergunta clássica e eu sempre digo, repito, depende do perfil. Por exemplo, eu não conheço a Índia e eu tô com isso na cabeça e tudo mais, então eu já vi de tudo, pacote e já vi viagem por conta. Eu tenho certeza que se eu for por conta, eu vou enfrentar um pouquinho mais de perrengue do que eu for por um pacote. Só que o pacote vai me deixar presa. Então, para o meu perfil, só de pensar que eu vou ter que entrar num ônibus, é um pacote que eu digo excursão, né? Não só o hotel, coisa, comprar aquela excursão que ele vai me levar, isso me incomoda um pouquinho. Agora, tem gente que não vai se incomodar nada, ela prefere ter que evitar aqueles perrenguinhos de ter que comprar uma passagem de trem lá. Os indianos são meio desorganizados mesmo, turisticamente falando. O Brasil também não fica muito atrás, quer dizer, não é um problema da Índia, eles não são preparados para aquilo. Então tem gente que vai preferir não ter essa dor de cabeça. Eu prefiro me organizar o máximo possível e ter. Outra coisa de viajar sozinha ou não. Muita gente fala que as mulheres não podem viajar para os países árabes sozinha. Olha, eu já viajei, não vi problema nenhum. Você tem que ter um certo comportamento. Se possível, usar o véu, não usar... Teve um dia que eu saí com uma blusinha de manga no Egito, estava muito, muito calor. Alguns homens chegavam e passavam a mão assim em você. Não é que eles estavam te assediando, era que você estava meio que se expondo de uma forma que eles não estão acostumados. Depois foi só colocar uma calça comprida e uma camisetinha de manga maior, mas não tive problema nenhum mais. Vamos explicar então como é que é esse guia personalizado. É um serviço que você tem no blog. Porque acontece o seguinte, quando o blog nasceu há quase 5 anos, claro, a gente começou a gerar um conteúdo ali, muita gente fazendo pergunta. Tem perguntas realmente que são de interesse muito geral, que você responde ali, então você acaba criando um arquivo interessantíssimo para consulta. E tem aquelas que falam assim, olha, eu quero ir para a Europa, quero ficar 10 dias, o que eu faço? Assim, uma pergunta extremamente geral, eu não tinha como atender aquele pessoal. Eu comecei a responder, gastava aí 1 ou 2 horas por dia respondendo pergunta, e comecei a ver que tinha um perfil ali meio preguiçoso, de gente que não sabia nem clicar no Google ali, Europa, como eu faço, tudo mais. Então eu passei a oferecer esse serviço até como uma resposta a essa pessoa que tinha uma certa preguiça de procurar. Mas eu descobri, na verdade, um outro perfil de um pessoal que é muito ocupado, não quer se preocupar em ficar pesquisando e então compra esse serviço. E ele pede tudo personalizado. Mas ele não quer o pacote da agência que é igual para todo mundo. Ele quer especificamente para ele. Olha, eu já fiz muitos guias personalizados. 100% deles foram de viajantes independentes. Eles foram por conta, comprar a passagem no hotel. Então eu orientei esse processo. Eu não reservo passagem, eu não tenho um trabalho de agência de viagens, tudo pelo contrário. Eles que fazem as reservas, compram hotel, tudo, mas ele diz assim, olha, eu gosto de comer bem. Então, você tem esse restaurante. Olha, eu gosto de comer bem, mas eu não quero gastar muito. Então, você vai ter que, em 5 dias da viagem, ir em restaurantes menos caros e um dia você se dá o seu momento extravagância, que é um ponto interessante que a gente não falou das viagens econômicas. Toda viagem econômica deve ter o seu momento extravagância, porque senão você sai dali deprimido, né? Então, último dia você escolhe um hotel melhor para ficar, consagra com um restaurante melhorzinho que você goste, fique num castelo na França, enfim, que a gente fala momento extravagância, não significa gastar milhões de euros, é dar-se ao luxo de buscar alguma coisa que não estava previsto no seu roteiro inicial. Você tem no seu blog também bastante coisa no Paraná. Muita coisa. Tem muita gente que mora aqui e não conhece o Paraná. Você sabe que este ano, inclusive, o ano passado eu foquei Brasil, fiz uma expedição Brasil Express, só que eu revisitei alguns estados do Nordeste, e o meu foco esse ano é o Paraná. Na verdade, a gente já tem muita coisa do Paraná, mas eu quero refazer vários roteiros e ir a alguns lugares que eu não conheço, como Superagui, por exemplo, destrinchar todo o Paraná, porque definitivamente o Paraná, ele está naquela lista de estados assim como Espírito Santo, Pará, que a gente sabe que tem alguma coisa, mas não conhece muito bem. E são estados maravilhosos, extremamente turísticos, para todos os gostos. No nosso caso, por exemplo, turismo gastronômico, ecoturismo, temos aí Foz do Iguaçu, o segundo destino mais visitado do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. Temos turismo de aventura, cultural, histórico. Então, você tem que saber dividir isso e vender melhor esses conceitos para atrair o pessoal para cá. Você eu vi recentemente no teu blog, tem a Lapa,
Tem lugares, inclusive, perto de Curitiba e em Curitiba mesmo. Em Curitiba mesmo, porque... Para quem é daqui mesmo. Para quem é daqui. Eu sou de Londrina, mas eu costumo dizer que eu sou uma eterna turista em Curitiba. Assim como eu sou na minha cidade também. Sempre tem uma pastelaria nova para você conhecer. Porque as pessoas, Tatiana, têm que pensar o seguinte. Viagem não é um deslocamento de 500 quilômetros, um hotel e uma alimentação diferenciada. Eu costumo dizer que se eu for um domingo à tarde numa cafeteria gourmet aqui em Curitiba, tomar um café com um salgadinho mais sofisticado, é a grande viagem, né? Você vai gastar pouco e você vai ter uma história para contar. Os museus, que muita gente tem pavor de museu, ai, porque coisa chata. Gente, o grande processo criativo da vida está nos museus, né? Seja um museu histórico, seja um museu de arte. Você ir e pelo menos conhecer, você não precisa ser um conhecedor profundo daquela obra ou daquela história, mas compartilhar alguns momentos da sua vida com aquilo, você realmente melhora todos os outros aspectos do seu conhecimento, seja acadêmico, pessoal ou profissional. Vamos dar o endereço do blog, então, www.matraqueando.com.br. Vamos terminar, então, Silvia, dando uma orientação para quem viaja com criança. Com criança é mais difícil economizar ou não? Dá para gastar pouco também? Ai, menina, é mais complicado. Eu tô com uma filhinha agora de 2 anos e 8 meses e eu tenho realmente descoberto algumas coisas. Por exemplo, você vai gastar mais. Agora são 3, né? Evidentemente que a passagem aérea depois dos 2 anos, ela já paga uma porcentagem. Os pacotes, depois dos 2 anos, de 2 a 5 anos, ela vai pagar uma porcentagem. Geralmente, abaixo de 2 anos não paga nada. Alguns hotéis vai ter aquela diferenciação. Até 7 anos, criança cortesia. Para quem gosta de resort, um casal pagante, 2 crianças, às vezes são gratuitas. Então, vai depender muito. A dificuldade em viajar com criança é saber respeitar o limite da criança. O melhor lugar, na minha opinião, do filho é do lado da mãe e do pai. Então o pessoal fala, mas eu quero ir para o Atacama. Você leva a sua criança? Eu fui para o Atacama e deixei a minha filha com a minha mãe. Foi uma opção minha, mas eu tenho amiga que já foi para o Atacama, levou os 2 filhos e foi um luxo, porque ela adaptou aquela realidade às limitações e às circunstâncias infantis, né? Então você pode, na minha opinião, levar o seu filho para qualquer lugar do mundo, desde que tenha um mínimo de estrutura, que você saiba respeitar o horário de alimentação dele e a alimentação dele. Não adianta você querer ir para a Ásia e fazer o rapaz comer grilo, a criancinha comer grilo ali, porque ela pode rejeitar aquilo, ficar doente e isso seria um pepino. E